de 1 Reis, capítulo 18, verso 30 a 32. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Todo o povo chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruína, e tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, o qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E aí ele prossegue, o verso 32 diz: aquelas pedras que edificou o altar em nome do Senhor, depois fez um rego ao redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de semente. O verso 33 disse: enchei de água 4 cantos, derramai o holocausto e sobre a lenha, e disse ainda: fazei-o a segunda vez, e fizeram. E disse mais: fazei a terceira vez, e fizeram. E dessa maneira a água corria ao redor do altar. O texto deixa bem claro, a leitura nos diz bem claro que Elias chamou o povo, e o povo chegou a Elias, e Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruína. E justamente o altar é o epicentro da narrativa do Antigo Testamento. Tudo se girava em torno do altar, toda a oferta era lançada no altar. E justamente esse altar, não que é de pedra, não um altar mais feito por mão humana, mas um altar que somos nós hoje, o altar do Espírito Santo, que precisamos mais de que nunca nos voltarmos ao Espírito para sermos restaurados e automaticamente restaurar vidas. Poucas pessoas realmente procuram saber onde é que está o pai dessa criança, como é que vai ficar a cabeça desse cara, como é que está essa família. Mas simplesmente, meu querido, há uma insensibilidade profunda nessa geração. Quer dizer que vida de crente não é culto domingueiro. Vida de crente é uma vida contínua como um todo. A vida de crente, meu querido, não é meramente a oferta. Não é simplesmente colocar 10 reais, 100 reais. Não importa a quantia aqui nesse gasofilácio. A oferta é a vida por si só. E quantas pessoas dizem: eu estou ofertando a Deus, pastor, e pensa que a oferta simplesmente é dinheiro. Mas lembre-se que a oferta que Deus quer, que exige de mim e de você, chama-se a minha própria vida. Mas a nossa vida é construída em detrimento dos nossos próprios sonhos. Como é que nós dizemos que nós estamos com um altar erguido, se pessoas estão morrendo bem pertinho da gente? Como é que a gente diz que de fato temos um altar restaurado, se vidas realmente não foram alcançadas, e não foi só uma, mas N vidas? E aí eu digo uma coisa para vocês, eu não sei se vocês têm essa necessidade, mas eu me encontro numa necessidade hoje, de dizer: Senhor, restaura o meu altar. Amém? Porque de fato, para o holocausto ser queimado, para toda aquela oferta ser aprazível aos olhos do Senhor, as narinas de Deus, como era no Antigo Testamento. E aí eu faço uma pergunta: será se precisamos de fato dessa restauração? Sim, de a graça necessária para a gente se despertar a dizer: eu preciso de uma restauração na minha vida. O meu altar está quebrado, o meu altar realmente está defeito, e eu preciso realmente trazer de Deus, em Deus, a essa restauração. E aí eu queria simplesmente pensar com vocês 2 pontos apenas. Deus não trabalha em um altar em que está tudo quebrado. Vê na Bíblia dizer assim: Deus usou um vaso quebrado. Não, Deus preparou o quê? O barro, talhou bem, como é que diz? O vaso, e depois encheu. E a mesmo simbolismo do vaso, eu trago o quê? Para o altar. Poucos, pastor Valdeci, reconhecem diante de Deus que precisam ser restaurados. É muito mais fácil a gente dizer: não, eu na condição de pastor, nunca o meu vaso foi quebrado, nunca teve rachadura nas condições do meu altar, mas Deus me conhece e te conhece, e sabe a necessidade que a gente tem de uma restauração.
E aí, o que eu digo aqui a vocês, como coisa, algo primário na vida de vocês, é reconhecer que esse altar está rachado. Não encubra, não queira ser você, meus queridos, semelhante àqueles vendedores de vasos da antiguidade, que eu nunca esqueci qual era o contexto básico da palavra sinceridade. Você sabia qual o contexto fundamental no original da palavra sinceridade? Significa o vaso sem cera. Porque muitas das vezes os comerciantes fraudulentos pegavam aqueles vasos trincados, eles maquiavam, ele passava uma cera e vendia o vaso. Mas quando vinha a quentura, a cera derretia. E o original da palavra sinceridade significa, diga comigo, sem cera. Você quer ser sincero ou quer ser hipócrita? Diga aí, você quer ser sincero ou quer ser hipócrita? Eu quero ser sincero. E para ser sincero, tem que reconhecer que tem rachadura. Amém? Para ser sincero, tem que reconhecer de fato que não é com maquiagem de religiosidade, mas é com um reconhecimento de dizer: eu estou trincado. E quando o Senhor descer com azeite, o azeite vai cair. Mas Senhor, vem fechar essas brechas. Senhor, vem restaurar esse vaso. Vem restaurar esse altar, porque eu quero ser usado por Ti. Não usado por Ti para a minha própria vanglória, mas usado por Ti para a glória do Senhor. Aí lembre-se de uma coisa, meu querido, que em nenhum momento a Bíblia deixa bem claro que não há possibilidade de Deus trabalhar com vaso rachado. Deus tem um encontro com o vaso, restaura o vaso para depois encher um vaso. Deus tem um encontro com o altar que somos nós para nos restaurar, para realmente, verdadeiramente nós entendermos a necessidade dessa restauração, para por fim vir um holocausto e aí a oferta ser aprazível aos olhos do Senhor. Amém? Diga: devo sinceramente reconhecer que sou um vaso, um altar, diga comigo, rachado, mas eu estou diante do Senhor do universo, que é capaz de me restaurar. Se vocês saírem daqui simplesmente com esse pensamento: eu sou um vaso, eu sou um altar rachado, mas acredito na restauração que Deus é capaz de fazer na minha vida. Eu já me sinto realizado na condição de pregador. Eu já me sinto satisfeito de que a minha missão de hoje foi cumprida dentro dessa igreja. A nós entendermos que precisamos reconhecer que somos verdadeiramente vasos, e que esses vasos estão trincados, que esses altares estão rachados e que precisam de uma restauração urgente. Amém, amados? Outra verdade que eu queria tomar como evidência é que o altar deve ser edificado com solidez. O verso 31 diz alguma madeira, mas Elias edificou o altar com quê? Diga comigo, com pedras, com algo sólido. A Bíblia diz que uns edificam a casa sobre a rocha e outros sobre a areia. Mas os que edificam a casa sobre a pedra, essa o quê? Vem um vendaval, vem as tempestades, mas ela fica intacta. Tem pessoas que querem edificar o seu altar na areia, na religiosidade, na falsidade, na cera dos vasos, não é isso? Mas quando vem a quentura, derrete. Amém, amados? A restauração tem que ser sólida. Esse é o evangelho que nós entendemos. Esse é o evangelho que Deus quer que nós venhamos erguer o nosso altar sobre a pedra, meu querido. Não sobre a fantasia, não sobre a ilusão, não um evangelho barateado como a gente vê por aí, mas um evangelho solidificado na pedra. Amém? Toda edificação, ela, para realmente ter prosperidade lá na frente, ela tem que ter uma boa fundação. E tem muitos crentes que realmente estão com o seu altar mais do que rachado, acabado, destruído totalmente. Sabe por quê? Porque edificou
em fundamento frágil. A fé de muitos é no pastor, a fé de muitos é na água ungida, é no óleo não sei de quê, é na água de Israel. Eu quero dizer, a fé da igreja está posta em Cristo. Não são nos gurus da nova era. A nossa fé, a minha fé, tem que estar realmente posta em Cristo. Amém, meus queridos? Não olhe para mim, olhe para Cristo. Não olhe para ninguém a não ser Cristo. E Cristo é essa pedra, a pedra angular, a pedra fundamental, a pedra que de fato os edificadores rejeitaram, mas é posto como uma pedra de esquina, a pedra fundamental. Amém, meus amados? E o altar, para ser restaurado, ele tem que ser restaurado com base. Ele tem que ser restaurado com fundamento. Porque você vê, meus queridos, que o texto deixa bem claro, no verso 31 e 32, ele tomou 12 pedras. Depois na frente diz, o 32 diz, aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. E depois a Bíblia diz que ele fez ao redor ele fez um grande rego, ele colocou a lenha, ele colocou a água, ele colocou o holocausto, mas diz tudo essas coisas que ele colocou em torno de quê? Em torno do altar. O altar é o epicentro, como eu já disse, o altar é o centro de todas aquelas oferendas. Mas lembre-se, para ter o altar, antes precisava ter o quê? Base sólida. E eu digo aqui a vocês, o altar de hoje é a minha e a vida espiritual sua, mas a solidez está na solidez da palavra, a rocha que é Cristo. Amém, amados? O verbo vivo de Deus. E essa restauração só vai ser completa se eu entender isso. A restauração é necessária, sim. Ela é fundamental, sim, mas ela tem que ser fundamentada em quê? Diga, na rocha. E essa rocha é Cristo. Preciso do holocausto? Sim. Preciso do fogo? Sim. Preciso da lenha, de todas essas indumentárias? Sim. Mas o fundamental é o quê? É o altar criado, edificado, construído em cima da pedra. Amém? Toda a trajetória da igreja do Antigo Testamento estava em torno do altar. E não é diferente hoje. Não existe mais na igreja evangélica altares. Não é isso? Nós até usamos termos erroneamente. Aqui não é um altar, aqui é um púlpito, uma tribuna. Porque para que existe altar, precisava haver o quê? Me diga a mim, eu não sou um sacerdote, porque Cristo é o sacerdócio universal da igreja. Hoje eu já vi pastores, perna de pau, me desculpa a expressão chula, dizendo que é sacerdote da igreja. Não, a Bíblia diz que só existe um sacerdote, só existe um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Eu sou um orientador espiritual, eu sou alguém que tenta trilhar você para o caminho da verdade, mas eu não sou um sacerdote. Aqui eu não estou diante do altar, eu estou diante de um púlpito, de uma tribuna. Mas pastor, cadê os altares? Estão sentados aí. Cadê os altares de Deus? Está sentado ali. Cadê o altar de Deus? Um dos altares está aqui, falando a você e dizendo que está rachado, mas que quer ser restaurado pelo Senhor. Aqui não existe, na verdade, um altar, mas esses N altares, que, como eu já disse e reitero, precisam compreender que estão rachados, mas que o Deus do universo quer restaurar. Amém? Que Deus verdadeiramente aplique esta mensagem ao teu coração. O altar é um lugar de intimidade com Deus. E eu preciso ter minha intimidade com Deus. A minha intimidade com Deus não serve para o irmão Cícero. Por isso que ela é intimidade. É minha e de Deus. Amém, amados? É no altar que Deus recebe o quê? A oferta é aquilo que mais eu me apego. Amamos. Lembra de Abraão? Deus leva Isaac, vai a Moriá. Tem tudo. Faltava o quê? A oferta. Cadê a oferta? O Senhor proverá. Precisava da oferta.
E sabe qual era a oferta? O próprio filho deveria ser imolado como oferta. Você dá para entender porque altar é lugar tão profundo de sacrifício. Porque nesse altar a gente vai sacrificar, sabe o que é? A minha e a tua própria vontade. Quer restauração? Quer restauração? A primeira coisa que você tem que entender nessa restauração é você sacrificar a sua própria vontade em detrimento da vontade de Deus. Jesus disse: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se existe de fato uma necessidade urgente dessa restauração, sabe o que é? Em de fato haver essa restauração nesse altar, nessa minha vida, eu negar a minha própria vontade em detrimento da vontade de Deus. Dá para compreender o que é restauração? Dá para compreender que o maior inimigo está morando dentro de você e que você precisa sacrificar no altar de Deus.